Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Este é o volume 2. Para quem está vendo esse vídeo, essa aula pela primeira vez, nós temos esse estudo básico do Espiritismo, que faz parte aqui do estudo completo, não é? Que contém outros cursos, como mediunidade, fluidoterapia, é a parte mais avançada, digamos assim, do Espiritismo. Temos o estudo do perispírito, enfim, o estudo completo, ele é composto por um grupo de estudos, né, de cursos. Esse aqui é o estudo básico do Espiritismo, que é um desses cursos, e aqui é o volume 2, tá? Então, quem está vendo aqui pela primeira vez essa aula, nós já terminamos o volume 1, né, está publicado aqui no nosso canal, tá certo? São 69 aulas do volume 1, que é a parte introdutória do Espiritismo, e aqui o volume 2, onde nós nos concentramos aqui nos fundamentos básicos, tá certo? Então, quem realmente deseja acompanhar o estudo por completo, nós sugerimos que volte lá para a primeira aula, né, do volume 1, tá certo? Para aí poder formar uma sequência lógica e entender o nosso estudo, tá certo? Pode até assistir essa aula e as mais novas se quiser, mas é importante também acompanhar as primeiras do volume 1, tá certo? Então, esse é o módulo 1 desse volume 2, Fundamentos Básicos, e aqui o roteiro número 12, que é Mundos Espirituais, tá certo? Na sequência, nós temos aqui a aula de número 89. Essa sequência de aulas é a sequência contínua, né? Independente do volume do estudo, tá? Então, desde a primeira aula do volume 1 até agora, nós já publicamos 89 aulas, tá certo? Já são bastante vídeos, né, para quem está aí acompanhando o nosso estudo no canal, tá certo? Então, vamos lá. Bom, nós vimos nas aulas passadas, falamos sobre como o pensamento de Deus é o próprio universo, não é o fluido universal que os espíritos chamam. Ele é o pensamento de Deus, e vimos que tudo começa assim com Deus, não é? Aqui nós temos Deus aqui como o centro, não é, de atração e irradiação, tá certo? Deus é a origem de todas as coisas, não é o ponto inicial de tudo que a gente possa imaginar, nós temos que partir de Deus. Então, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, é difícil entender todo o resto que vem daqui para frente, não é? Então, nós temos Deus aqui, tá certo? E aqui nós temos a expansão do pensamento divino. Então, nós temos aqui o pensamento de Deus, que seria essa faixa azul clara aqui, tá certo? Que eu estou mostrando com a setinha, tá? Pensamento. Aqui nós temos a vontade de Deus, porque nós vimos nas aulas passadas que para que você possa realizar, criar alguma coisa, é preciso três coisas, não é? O pensar na coisa, ter vontade de realizar aquela coisa e agir para poder concretizar aquele desejo, aquele pensamento. Então, essas três coisas, esses três itens que compõem a criação de qualquer coisa, ele é composto dessas três fases: o pensamento, a vontade e a ação. Então, segundo os nossos estudos e orientações que os espíritos dão, nós entendemos que o pensamento de Deus, ele cria uma fase dimensional, não é, que é o universo inteiro. A segunda fase, que seria a vontade de Deus de criar, cria uma segunda fase aqui, e a ação, tá certo? É onde o pensamento de Deus ele se torna uma matéria, né? Uma matéria quintessenciada, digamos assim, mas é uma matéria, onde todas as coisas do universo estão contidas aqui, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. Então, veja, o pensamento é a base, aí logo acima nós temos a vontade e acima da vontade nós temos a ação, tá certo? Com Deus aqui no centro irradiando, tá? Então, repetindo, Deus, o pensamento, a vontade e a ação. Isso aqui criou uma dimensão única, que eu estou chamando aqui de dimensão universal, não é? Quem acompanhou as outras aulas já entendeu isso. Então, essa dimensão universal tudo que você possa imaginar que existe no universo se encontra nessa dimensão, mais especificamente nessa área aqui, nessa fase aqui, que é a fase ação, não é? Ou matéria quintessenciada do pensamento de Deus. Inclusive, a própria matéria bruta, a matéria física que a gente conhece, também se encontra nesta fase dimensional aqui,
desse conjunto de três fases que nós chamamos de dimensão divina, tá? Então, isso aqui é só uma recapitulação do que nós já falamos para que vocês entendam o assunto de hoje, que é mundos espirituais, tá? Então, nós vimos também que o pensamento de Deus, ele é emitido em ondas. Então, por exemplo, quando Deus emite o primeiro pensamento, ele gera uma onda. Tudo isso aqui é uma onda, só que essa onda aqui, ela vai sofrendo variações na sua frequência, tá vendo? Cada faixa dessa aqui é uma variação na frequência. Então, eu coloquei aqui em tonalidades diferentes para que vocês possam assimilar a ideia. A ideia aqui é o seguinte, ó, as tonalidades mais claras são aquelas que essas variações do pensamento de Deus, isso aqui é uma onda só, tá? Tudo isso aqui é uma onda só, por isso que eu botei aqui, uma onda do pensamento de Deus. Deus emite várias ondas, tá? E cada onda dessa, ela vai sofrendo variações vibracionais. Cada onda que é emitida, ela vai sofrendo vibrações, modificações na sua frequência vibratória, tá? Então, essas variações é quem vai criar as dimensões que estão dentro da dimensão divina, aquela que a gente acabou de falar no slide anterior, tá certo? Então, cada variação, cada mudança de frequência de uma onda só, que fique bem claro, isso é só uma onda, tá? Ela vai criando essas variações. Essas variações vão formando novas dimensões dentro da dimensão única, que é a dimensão universal ou dimensão divina, digamos assim, tá certo? Eu acredito que eu já falei tanto nisso que vocês já devem ter realmente assimilado a minha ideia aqui, tá? E nós vimos também que eu acabei de falar, né, que Deus, os pensamentos de Deus, ele é emitido em ondas. Cada vez que Deus emite uma onda mental, um ciclo de criação é gerado, tá certo? Então, no início, a primeira onda, digamos que Deus emitiu uma onda, a primeira onda. Nessa onda, ela vem como energia pura, depois, essa energia pura se condensa, é o que a gente chama de fluido cósmico universal, nós já falamos disso na parte de fluidos, não é? Esse fluido cósmico universal se condensa mais e se transforma em matéria, que é a matéria bruta, a matéria ponderável que a gente conhece, que faz parte aqui do nosso mundo físico. Essa matéria, ao atingir uma quantidade grande de concentração de átomos, ela se torna radioativa, né? Nós aprendemos isso em química, e começa a se dissociar e se transforma em energia comum, né? Que é energia eletromagnética, luz, calor, etc. Som, tudo isso são energias que nós chamamos de energias simples, ou energias de campo, ou energias dinâmicas. Todos os três nomes se referem à mesma coisa, tá? Essa energia é diferente dessa aqui, tá? Aqui é na ida, veja. E o pensamento de Deus, a gente aprendeu que ele vai e volta. Então, na ida, ele vem como energia pura, passa por o fluido cósmico universal ou energia condensada, se transforma em matéria, se dissocia, se transforma em energia simples, não é, ou energia de campo, e daqui se forma os princípios espirituais e, futuramente, os espíritos, à medida que esses princípios espirituais vão evoluindo, não é? Eles são transformados, eles ganham, galgam uma posição evolutiva para se transformar em espírito. Os espíritos é a nossa essência, é aquilo que nós somos, não é? Só quem tem espírito são os seres humanos. O que está abaixo da cadeia evolutiva, que não seja humano, é feito de princípio espiritual. Então, essa seta aqui que tem espírito, na verdade, ela representa tanto o espírito como o princípio espiritual, tá certo? Então, veja, a primeira onda que Deus emitiu, ela fez esse ciclo aqui de volta, tá certo? E retorna como espírito até chegar a espírito puro, não é como é o caso de Jesus, e aí ele está de volta até Deus. Só que agora é um ser individual, tá certo? Consciente do que ele é, do seu papel, do que ele representa perante, perante Deus e perante a criação divina, tá certo? E quando ele sai aqui, ele é apenas energia pura, ele não tem consciência de absolutamente nada. Aí Deus vai e emite outra onda mental, aí começa tudo de novo e assim vai. Então, cada onda mental que Deus cria percorre, não é? Esse ciclo aqui, tá certo? De ida e volta. Isso aqui são o que os espíritos nos ensinam. Nós não estamos inventando isso aqui, não, tá certo?
É o que nós aprendemos com os ensinos dos espíritos. Então, nós já lemos diversas obras espíritas, estudamos e continuamos estudando, porque temos um interesse, isso é um assunto que nos atrai realmente, tá? Então, isso aqui não é dedução nossa, não, tá? Isso aqui é o que os espíritos nos ensinam, que o pensamento de Deus ele é emitido em ondas, tá? Em pacotes de energia, digamos assim, e cada pacote perfaz um ciclo de ida e volta. Na ida, energias puras, na volta, espírito, ok? Então, isso aqui eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês. Então, como o nosso tema de hoje é mundos espirituais, né, porque a gente está seguindo uma sequência, tá certo? Então, vamos falar dos mundos espirituais e, nas aulas futuras, vamos falar do mundo físico, que é o que a gente conhece, né? Das galáxias, das estrelas, dos planetas, dos seres vivos, de uma série de coisas, para a gente poder chegar em outros assuntos, como reencarnação, lei de causa e efeito, lei de adoração, perispírito, introdução ao perispírito, porque a gente tem um curso específico sobre perispírito, não é? Tem que ser um curso específico, porque é muito assunto. E aqui no estudo básico a gente dá só uma introdução, que é para as pessoas que estão começando, tá? Então, os mundos espirituais, eles são subordinados às dimensões. Então, a dimensão, quanto mais próxima de Deus, mais purificada. Quanto mais longe de Deus, mais condensada, mais materializada, certo? Isso é uma coisa que já ficou bastante claro, não é? De acordo com os nossos estudos das aulas passadas. Esses mundos espirituais, eles são feitos de matéria quintessenciada, tá? Tudo é matéria, só que existe a matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria é a quinta essência da matéria, por isso que é esse nome. Ou seja, é uma coisa bem depurada, é uma coisa bem pura, que é diferente da matéria bruta, grosseira, ponderável que a gente conhece, tá certo? Esses mundos, eles variam à medida que se aproximam da matéria, ou seja, nós falamos isso, não é? Quanto mais próximo da matéria, da matéria física, né, dos mundos físicos, mais condensada é essa matéria. Quanto mais distantes, ou seja, quanto mais próximas de Deus, esses mundos são mais depurados, né, compostos de matéria mais quintessenciada, tá? Na última escala, nós temos os mundos materiais ou físicos. Então, veja, estamos no mundo espiritual, não é, com várias dimensões, né? Cada dimensão cria os seus mundos de acordo com a dimensão. Os mundos mais próximos de Deus são mais depurados e os que estão mais próximos aqui da matéria física são os mais grosseiros, tá certo? Então, isso ficou bem claro. Então, isso é como se divide desde o mundo espiritual até chegar aqui no mundo físico, que nós já falamos isso também em aulas passadas, tá? Bom, antes de continuar sobre os mundos espirituais, que isso aqui é uma introdução, né? Nós temos, parece que, 2 ou 3 partes dessa aula, tá? Eu não me recordo agora, mas com certeza é mais de uma. É preciso que quem está começando agora já deve ter ouvido falar em erraticidade, tá certo? Então, erraticidade é o tempo que o espírito, terminada uma experiência encarnatória, aguarda para reencarnar. Então, a gente encarna e desencarna milhares de vezes até que a gente vá atingindo um grau de pureza, né, no nosso espírito e não precise mais reencarnar. Isso aí vai levar milhares de séculos. A gente não sabe exatamente quanto tempo é, mas a gente sabe que é bastante tempo, tá certo? Então, por meio do nosso estado de espírito, podemos atingir o céu, entre aspas. Esse céu aqui digamos assim, representa aqui a questão de se tornar um puro espírito, tá? Não é uma região do céu ou inferno, que a gente sabe que a gente nós espíritas não acreditamos nessa questão de que existe um céu ou inferno, porque tudo faz parte do universo, tá certo? Então, por meio desse nosso estado de espírito, podemos atingir o céu, ou seja, a condição de puros espíritos, ou o inferno, que é a condição mais inferiorizada que existe, tá certo? Como, infelizmente, a maioria de nós aqui no nosso planeta ainda somos. Então, alegria, felicidade, gratidão, otimismo, perdão, raiva, orgulho, vaidade, ódio, angústia e inveja separam os dois estados em que o nosso espírito pode atingir, não é? Tem espíritos que já chegou aqui nessa fase né, desses da alegria, da felicidade, etc. E outros ainda permanecem, muitos, né, na verdade, permanecem aqui na raiva, no orgulho, na vaidade. Então, veja que são os dois extremos, tá certo? Essas moradas não são físicas, e sim estados mentais e espirituais. Então, veja, como a mente é a base de todas as coisas, no mundo espiritual, o que prevalece é a mente. A gente não tem uma matéria bruta, não é, para formar as coisas. A gente não tem como manusear a matéria, porque a gente só manuseia a matéria bruta, a matéria grosseira, porque ela é palpável.
Mas a matéria mental, a matéria que existe no mundo espiritual, ela a gente atua nela através da nossa mente, através do nosso pensamento, do nosso estado de espírito, certo? Então, os espíritos que já estão nessa fase aqui de alegria, felicidade, né, onde o bem predomina, eles estão numa fase de formar um mundo material de acordo com o estado evolutivo deles. Aqueles outros, como nós, estão nesse estágio entre reencarnar e desencarnar, né, ou seja, nos mundos mais grosseiros, mais materializados, e mesmo desencarnado, nós estamos na dimensão mais próxima que tem do mundo físico, porque é a dimensão mais grosseira que tem, sem ser a dimensão física, tá? Então, aqui para ilustrar o que eu acabei de dizer, eu coloquei aqui, olha, a Terra, isso aqui é o planeta Terra, tá? Eu estou me referindo aqui ao mundo físico, tá? O planeta Terra, onde tem aqui seres encarnados, né? Segundo o censo, a gente deve ter o quê aqui? Acho que 8 bilhões de pessoas encarnadas, tá? E, segundo os espíritos nos informam, nós temos de 5 a 6 vezes mais espíritos desencarnados aqui na Terra. Então, 8 bilhões, se a gente multiplicar por 6, dá, eu não sou bom de matemática, mas acho que dá 48 bilhões de espíritos, não é? Então, desses 48 bilhões de espíritos, 8 bilhões se encontram encarnados aqui na Terra, e o restante está aqui nessas duas áreas aqui, ó, nessa cinza mais escura e nessa cinza mais clara. Essa cinza mais escura aqui é o que a gente chama de umbral inferior. Veja que é a dimensão espiritual que está mais próxima da Terra. Eu coloquei ela num tom aqui, no cinza mais escuro, tá certo? Porque, infelizmente, os espíritos que estão nessa região aqui, veja, tudo isso é umbral, tirando aqui a... Na verdade, o umbral, as pessoas pensam, as pessoas que, principalmente quem não conhece o espiritismo, elas acham que umbral é o inferno. É um nome que o espírita deu para substituir o nome de inferno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada, tá certo? O umbral, por exemplo, aquelas casas antigas, não é quando você vai entrar numa casa e que tem a sala principal onde os proprietários da casa, as pessoas se reúnem ali e lhe recebem. Antes de você entrar, normalmente essas casas antigas, elas têm uma pequena sala onde você guarda ali o chapéu, né? Principalmente naquelas épocas antigas. Em alguns lugares você tira até o sapato, não é? Se você tiver com um casaco, alguma coisa, você tem um lugar lá para você pendurar, etc. Então, esse espaço que dá acesso à sala principal é chamado de umbral, tá? Então, veja que o termo umbral aqui não tem nada a ver com inferno. Então, umbral, na verdade, é um espaço que precede, digamos assim, ou no caso aqui, precede, né? Porque se você se referir de quem vem do mundo espiritual para o mundo físico, ele precede o planeta físico, né? O mundo físico, veja. O umbral, que são essas duas circunferências aqui, a escura e a mais clara, elas, do mundo espiritual para a Terra, né? Nessa direção, eles precedem o mundo físico, tá certo? Então, o umbral não tem nada a ver com o inferno. E essa zona mais escura aqui é porque aqui se concentram, o umbral ele se divide em duas fases, o umbral inferior e o umbral propriamente dito, tá vendo? Olha, aqui nós temos aqui umbral propriamente dito e umbral inferior. Por quê? Porque, infelizmente, quanto mais próximo da Terra, mais espíritos inferiores se concentram. Infelizmente, tá certo? Então, muitos, mas muitos espíritos estão aqui, não é, nessa região inferior do umbral, tá certo? E essa região inferior do umbral, ela ainda se subdivide em faixas vibratórias. Quanto mais próximas da Terra, mais inferior. Quanto mais afastadas, menos inferior, até chegar numa região também do umbral, só que as condições aqui são bem melhores do que essas desses espíritos que vivem aqui, tá? E se nós estamos... Aí tem gente que diz assim, o meu maior medo é morrer e ir para o umbral, mas você já está na parte pior do umbral, que é a parte física. Veja, se aqui, que é a parte espiritual, a coisa é feia, digamos assim, imagine para nós que estamos aqui encarnados. Então, veja, não precisa você ter medo do umbral, porque você já vive nele. Você não vai estranhar de jeito nenhum quando você chegar no umbral, porque é um terreno conhecido. A diferença é que você está no umbral aqui, que é o próprio planeta, encarnado, e aqui você vai estar desencarnado. Tomara que você venha para essa área daqui, né? Tomara. Isso é de acordo com o merecimento de cada um, tá certo? Então, isso é para a gente entender. Então, todos os espíritos que estão aqui nessa área,
ou nessa outra aqui mais clara, eles se chamam espíritos que estão no estado de erraticidade. Por quê? Todos eles estão aguardando para reencarnar, né? Passa-se um tempo aqui nessa região, tá? Ou nessa, e depois de um certo tempo ele é preparado para uma nova encarnação, onde ele vai ficar aqui como espírito reencarnado, tá? Desencarnou, ele volta ou para essa região aqui, passa um período de novo, eu não sei que tempo é esse, varia de espírito para espírito, tá certo? Uns dizem que pode durar 10 anos, 2 anos, um ano, um mês, um dia, uma hora, outros dizem que pode durar 100, 300 anos. Então, é uma coisa que varia, a gente não tem como dar uma informação precisa acerca disso aí, tá certo? Mas, então, todos os espíritos que não estão encarnados e que estão nessa região aqui do umbral, de uma forma geral, eles são espíritos em estado de erraticidade. Então, com essa ilustração aqui, vocês entenderam aqui o significado, tá? Segundo Allan Kardec, os espíritos errantes são todos os desencarnados que ainda não atingiram o estado puro. No intervalo das encarnações, todos os espíritos são errantes. Há espíritos errantes dos mais diversos graus de evolução. Enquanto errantes, os espíritos progridem, observam os lugares, instruem-se, analisam os erros e acertos do passado e se preparam para novas experiências na existência corpórea, tá certo? Então, você evolui quando está encarnado, mas também evolui quando está desencarnado, tá certo? Os desencarnados são que estão no estado de erraticidade, são chamados de espíritos errantes, ok? O universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido, tá certo? As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos e estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Então, da mesma forma que aqui na Terra nós encontramos continentes, né, a Europa, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia, a África, né, a Oceania, enfim. No mundo espiritual nós temos também cidades, não é, continentes, cidades, né, que são as colônias, nós já falamos disso, né, nas aulas passadas, tá certo? E nas próximas aulas nós vamos entrar de uma forma mais detalhada nesse assunto, né? Vamos citar aqui quais são as colônias, o que é que cada uma, qual é o papel de de cada colônia, né? Vamos falar dos postos de auxílio que tem no mundo espiritual que estão ligados às colônias, etc. Então, esse roteiro aqui, número 12, é exatamente para a gente tratar da vida no mundo espiritual. Depois a gente chega no mundo físico, tá? Então, foi a partir de André Luiz, não é, de Chico Xavier, com o livro André Luiz, somente em Nosso Lar, tá certo? O livro Nosso Lar, para quem não conhece, é um livro muito bom, que foi psicografado por Chico Xavier, e passamos a compreender com maior profundidade as regiões extrafísicas. Por quê? Porque antes de Nosso Lar, a gente tinha uma ideia errônea. Eu mesmo pensava que os espíritos viviam vagando, né, pelo universo, pelo espaço, enfim. Mas não, os espíritos têm morada, né, eles têm casa, eles têm edificações, hospitais, bibliotecas, templos religiosos, da mesma forma que a gente tem aqui, tá certo? Inclusive, quando o Chico foi psicografar esse livro, que André Luiz levou Chico para ver como era, Chico disse: Olha, eu vou escrever esse livro, mas eu sei que as pessoas vão achar muito difícil de entender. Realmente, quem não é espírita, está começando agora, e for pegar um livro de André Luiz para ler, vai achar que aquilo ali é uma viagem, tá certo? Eu não culpo ninguém por isso. É por isso que eu sempre aconselho: leiam primeiro as obras básicas, depois passem para outros livros, porque sem você ter um embasamento da codificação, é difícil você entender e até aceitar outras coisas, tá? Os céus são salpicados de colônias espirituais que são refúgios de acolhida. São hospitais, oficinas de trabalho, escolas de todos nós, espíritos em evolução. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico, né? Nós falamos disso nos gráficos passados, onde nós temos a Terra e os círculos concêntricos que envolvem a Terra, né, que são as dimensões espirituais. Dimensão física, a gente só tem a dimensão, a nossa aqui, do plano físico, tá? As outras todas são no plano espiritual. A atmosfera espiritual das diversas esferas
será mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta terrestre elas estiverem. Então, repito, quanto mais próximo da Terra, mais grosseiro, quanto mais afastado, mais evoluído, mais puro, tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula. Essa aula bateu o recorde, tá, de tempo aqui. O tempo voou realmente, 47 minutos, mas não tem problema, né? Ficou um pouco grande, mas é importante a gente concluir o roteiro, tá certo? Para que não fique nenhuma dúvida. Então, qualquer problema, qualquer sugestão, nosso e-mail para contato. Se quiserem também visitar o nosso blog, né, que nós publicamos aqui sempre artigos, né, com assuntos diversos, qual é a posição da doutrina espírita em relação a esses temas, enfim. Então, fiquem à vontade. Então, encerramos por aqui mais essa aula. Desejamos a todos um dia de muita paz.